Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional, o nosso tempo de aprender um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. Porque se a gente medita na Bíblia, a gente ouve a mensagem de Deus, com certeza a nossa vida começa a ter um processo de transformação. E nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Seguindo a sequência, a gente estudou o livro de Lucas e agora o livro de Atos, onde a gente está vendo o agir de Deus através da igreja, através da minha vida, através da tua vida, através daqueles discípulos de Jesus. E hoje eu quero falar sobre substituição. Tem horas que pessoas vão ser substituídas, pessoas vão trocar de lugar, pessoas vão assumir outros cargos. Isso faz parte da condição humana. Não devia em alguns aspectos, mas acontece. E aqui aconteceu de uma forma um pouco trágica, que foi a substituição de Judas. Mas para entender um pouco sobre o que eu quero falar, sobre substituição que acontece em nossas vidas e o que a Bíblia fala a respeito, é bom a gente ler o texto bíblico e refletir nele. Abra lá suas Bíblias em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 21. Lucas, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha, junto conosco, da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram e dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou este trabalho e foi para um lugar que ele merecia. Depois de fazer um sorteio para escolher um dos 2, o nome sorteado foi de Matias, que se juntou ao grupo dos 12 apóstolos. Irmãos, a gente vê aqui que Judas, a gente sabe da história de Judas, que traiu Jesus por 30 moedinhas de prata. E com esse dinheiro ele comprou um terreno, e nesse terreno ele se enforcou, caiu e partiu ao meio. A gente vê que essa história se espalhou por tudo quanto é lugar. Foi uma tragédia. Interessante que Judas foi um camarada que andou com Jesus, viu os milagres de Jesus. Foi um cara que, bem provável, também fez milagres. Era responsável pela parte das finanças, ele era o tesoureiro do grupo. Ou seja, existia dinheiro ali. Como é que eles comiam, como é que eles bebiam, como é que eles se locomoviam? A gente sabe que era a pé, não pegavam ônibus, lógico. Mas eles tinham gastos. E eles recebiam ofertas para manter o trabalho dele. E Judas é o que cuidava dessa parte. E a gente sabe que Judas traiu Jesus, né? Aí as motivações, a gente pode especular tantas coisas, mas existia uma profecia a respeito de que isso ia acontecer, né? O fato é que não foi essa profecia que motivou Judas, foi seu coração, porque a Bíblia fala que ele era ladrão, tal. Mas a gente tem que entender que Judas andou com o melhor líder. Às vezes a gente fica colocando assim: a igreja não vai porque a liderança não está bem, a liderança que não motiva, a liderança... Poxa, então vamos questionar Jesus e seus discípulos. Judas andou com um dos maiores líderes da história, e mesmo assim aconteceu o que tinha que acontecer. Ou seja, nem sempre a liderança é responsável por pessoas não fazer o seu papel e cumprir com seus objetivos. As pessoas são livres para fazer suas escolhas. Mas o que eu quero destacar aqui é a substituição. Eles viram a necessidade de ter outro discípulo. Eram 12 e estava faltando um. E para continuar aquele trabalho era necessário que se colocasse outro naquele lugar.
E ali eles fizeram um sorteio e escolheram um outro homem, né? E colocaram ali Matias, para continuar fazendo o trabalho de testemunhar o que eles viram e ouviram, levando em consideração que esse moço, esse outro homem, ele viu, caminhou com Jesus também, só que não era chamado de apóstolo, porque apóstolo realmente foi algo escolhido por Jesus. Só que para ser apóstolo ali, segundo esse texto, tem que ser pessoas que viram e caminharam com Jesus. Mas o que eu quero destacar não é sobre o chamado do apostolado, não é isso. É que tem horas na nossa vida que a gente vai ter que substituir ou ser substituído. Ninguém é insubstituível, pessoal. Às vezes você fica parado no tempo, aguardando o retorno de uma pessoa, ou um ministério teu que não está indo à frente porque outra pessoa não faz o que devia estar fazendo. Tem horas que tem que orar junto à igreja e colocar outra pessoa. E vai ter horas que outras pessoas vão estar na tua vida também. Isso faz parte da vida humana. Agora, eu sei que isso causa um desconforto, isso aí não é fácil, mas acontece. Judas não cumpriu com seu papel, abandonou a sua função, e outra pessoa assumiu a função que ele tinha. Então isso também me leva a pensar o seguinte: se nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, fique atento, outra pessoa vai assumir o teu lugar. De um jeito ou de outro, Deus não quer que o seu trabalho fique parado, que a nossa obra é levar a mensagem de Deus. E se nós ficarmos apenas cercados pelos nossos problemas, vivendo a nossa própria vida, sem levar em consideração que outras pessoas precisam do amor de Cristo, nós corremos risco de ser substituído. E tem outras coisas, irmãos, também que eu fico pensando. Tem horas que é importante haver uma renovação para que o trabalho tome uma nova força. Não é esse caso aqui, né? Dentro desse texto. Esse texto está falando que foi colocado outro porque aquele abandonou. Agora, de repente, você tem a sua vida paralisada porque você não quer colocar outra pessoa. Você não permite outra pessoa fazer parte da tua vida, do teu trabalho, do teu ministério. E você fica preso ao passado, quando tinha tal pessoa, tal irmão, tal irmã. Irmão, esse moço não era igual a Judas. Não sei nem se ele assumiu tesouraria. O fato é que foi substituído. E eles oraram e escolheram outra pessoa. Tem hora que Deus vai escolher outras pessoas, mas através da oração da igreja. Quem tem que fazer essa escolha é a igreja. Deus não veio e colocou uma pessoa, a igreja pediu. Isso nos leva também a entender a importância da oração, de orar por pessoas que são capacitadas e que podem estar exercendo a função que Deus deseja para a sua igreja. Nesse caso, era um cara que ia anunciar o amor de Cristo, ia sair para o mundo afora, sendo uma testemunha fiel do amor de Cristo. E interessante que nesse período aí, esse texto fala também da liderança de Pedro. É a primeira manifestação de Pedro como líder, como alguém que chamou a responsabilidade. Vamos tomar uma decisão. E levou a igreja a orar e a substituir o Judas. Ou seja, a palavra de Deus deixa bem claro que a gente precisa de lideranças. Jesus era o líder desse grupo, agora passou a ser Pedro, depois vai ser Tiago. E a igreja existe pastores e líderes. Irmãos, quando a gente vive em harmonia com essas pessoas que são realmente levantadas por Deus, a sua vida vai viver em paz, a vida deles vai ser em paz. Se você não concorda, procure realmente achar um jeito de ter harmonia nesse negócio, porque senão vai virar uma loucura na tua vida e na vida daqueles que estão tentando fazer a obra de Deus. Amém? Pense nesse texto. Amém? Fique na paz. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares,
na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um convite para você que está me ouvindo agora a aprender um instrumento musical. Venha fazer parte dos nossos cursos de música, que acontece no Rio Tavares e ali em Forquilhinhas. Venha aprender um pouco mais sobre violão, cavaquinho, bateria, guitarra, contrabaixo. Venha aprender um instrumento musical, ou fazer parte de um grupo de dança, ou também um grupo de artesanato que a gente tem aqui em Forquilhinhas. Tudo para estar em comunhão e aprender algo novo. Se você quer fazer parte e você quer saber um pouco mais a respeito, entre em contato. Esses grupos se reúnem, por exemplo, o grupo aula de música no Rio Tavares é toda terça-feira a partir das 16 horas, vai até as 19. E em Forquilhinhas é às segundas-feiras, começa às 18 também. Se você quer aprender um pouco mais de música, entre em contato, vem estudar com a gente, tá? E aí tem o artesanato, que é quarta-feira às 14 horas, tá? A dança, que é na segunda-feira no Rio Tavares. Isso tudo para que a gente possa estar usando da arte para glorificar o nome do Senhor, tá? Venha se inscrever, aprenda. De repente teu sonho é participar do louvor, cantar na igreja ou simplesmente tocar violão. Ah, pastor, mas eu não sou de igreja, eu só queria aprender o violão. Pode vir, não tem problema. O importante é você usar a música como uma terapia, uma arte de realmente para aprender e descansar em Deus. Isso tudo para a glória de Deus, tá bom? E venha também a aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Se você quer estudar a palavra de Deus, quer realmente crescer, nós temos os cursos de bíblicos. Por que é importante o curso bíblico? Para você não ser levado a acreditar em qualquer coisa. A gente tem que acreditar na Bíblia. Mais do que em mim, é a Bíblia que diz a verdade. Então, se você quer aprender um pouco da palavra de Deus que transforma a vida, nós temos cursos bíblicos. Nós temos pessoas que vão na sua casa, se você desejar, aprender da Bíblia, que são realmente discipuladores, pessoas que ensinam da palavra. Mas para isso acontecer, você precisa entrar em contato, tá bom? Outra questão que eu gostaria de pedir agora é uma ajuda. Nós estamos com poucas cestas básicas. Se você puder contribuir com uma cesta básica, isso vai ajudar muito no nosso trabalho. Existem muitas famílias. Ainda ontem recebi uma ligação de uma moça que tem um filhinho e está sem nada. A gente vai levar alguma coisa para ela, mas eu fui pegar a cesta básica na igreja e acabou. Que bom, não pode ficar sobrando ali também. Então nós precisamos de mais ajuda. Se você puder ajudar com carinho, com amor, tá? Nos ajude para que vidas sejam abençoadas. Fique na paz e vamos orar. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, quero chegar diante de Ti para agradecer o dia que o Senhor nos deu e pedir em especial pela vida do meu irmão que vai estar me ouvindo agora. Abençoa o seu dia, abençoa os seus planos, Senhor. Cuida dele, Senhor. Venha estar ajudando eles nessa vida, Pai, a ser uma pessoa que vai representar o Senhor, que vai falar do Senhor, que vai viver com o Senhor. Abençoa aquele que está sofrendo em um hospital, ou aquele que se sente sozinho, Pai. Muita gente sofre por solidão, Pai. Isso está crescendo muito, Deus. Toca no coração desse irmão, Pai, para que ele tenha coragem e venha buscar estar junto numa comunidade, Pai. É isso que eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, meu irmão. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.